No vídeo de hoje vamos preparar um bolo delicioso de banana com chocolate. Anote agora os ingredientes que vamos precisar e bora lá! O meu nome é Belle e esse é o canal Receitas da Belle, sejam muito bem-vindos! E nós vamos iniciar a nossa receita peneirando o nosso açúcar para tirar esse granulado aqui. Em seguida, adicione ao seu açúcar a manteiga que deve estar em ponto de pomada. Assim ficará muito mais fácil incorporar de forma uniforme esses dois ingredientes. E enquanto eu estou misturando a manteiga com o açúcar, não esqueça que eu preciso muito da sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Apesar dessas ações não custarem nadinha para vocês, elas são muito importantes para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. O meu conselho é que você inicie a mistura da manteiga e do açúcar com o auxílio de uma colher de silicone ou uma colher de pau. Assim ficará muito mais fácil. Depois de agregar de forma uniforme o açúcar com a manteiga, descarte a colher e passe a utilizar o fouet. Essa receita também pode ser preparada na batedeira. Eu é que gosto de bater as minhas massas de bolo na mão, apesar de ter batedeira. Nessa etapa agora, você deverá bater o seu creme amanteigado até que ele dobre de tamanho e se torne levemente esbranquiçado. Quando o seu creme amanteigado ficar com essa tonalidade aqui e tiver dobrado de tamanho, você deverá acrescentar a ele os ovos, mas de forma intercalada. Acrescente o primeiro ovo, incorpore ele ao seu creme amanteigado e somente quando esse ovo for agregado ao seu creme amanteigado é que você deverá acrescentar o próximo. Você deverá repetir esse processo até que todos os ovos da receita sejam agregados à sua massa. E sabia que agora você pode se tornar membro aqui do canal Receitas da Belle? Como membro, você tem acesso antecipado aos nossos vídeos, o seu nome creditado ao final de cada uma das nossas receitas e prioridade nas nossas respostas. Então venha fazer parte da nossa comunidade e seja um membro do canal Receitas da Belle. Depois que todos os ovos da sua receita forem incorporados à sua massa, você deverá descascar as suas bananas e amassá-las. E agora eu tenho duas dicas muito importantes para você. A primeira delas é: essa parte de amassar as bananas só deve ser feita na hora que você for colocar as suas bananas na sua massa. Não faça isso com antecedência, senão as suas bananas irão escurecer e não deixarão o seu bolo com uma aparência agradável. A segunda dica é: as suas bananas precisam estar bem maduras, ok? Com as bananas bem maduras, vocês não precisarão acrescentar mais açúcar do que a receita pede. Agora, se vocês utilizarem uma banana que ainda não amadureceu completamente, vocês terão que acrescentar mais açúcar. Apesar desse ser um bolo que não ficará extremamente doce, ele precisa de uma quantidade razoável de açúcar para trazer sabor à nossa receita. Depois de amassar bem as suas bananas, adicione elas ao recipiente onde está a nossa massa. Em seguida, siga batendo para distribuir a banana amassada pela nossa massa. Depois de agregar a banana à nossa massa, vamos acrescentar a ela nossa farinha de trigo, mas você deverá fazer isso de forma intercalada. E com isso eu quero dizer, você irá adicionar inicialmente uma pequena quantidade de farinha de trigo e depois uma pequena quantidade de leite. Não comece adicionando leite, senão a sua massa irá talhar agora no início. Isso acontece por causa da manteiga que tem na nossa receita, mas depois, quando você adiciona a farinha, a sua massa volta ao normal. Outra coisa, sempre que adicionarmos fruta à nossa massa de bolo, ela ficará com uma textura modificada inicialmente.
No caso da minha aqui, ela está mais molinha por causa da banana. Então, ao invés de acrescentar uma quantidade de farinha seguida por uma quantidade de leite, eu irei acrescentar a primeira quantidade de farinha e irei incorporar essa quantidade à minha massa. Depois que a minha massa absorver inicialmente essa primeira quantidade de farinha, eu verei se eu preciso acrescentar mais farinha ou mais leite. No caso aqui da minha receita, eu precisei acrescentar mais farinha. E somente depois que essa segunda quantidade de farinha foi incorporada à minha massa, é que eu adicionei a primeira quantidade de leite. A partir de agora, você seguirá acrescentando de forma intercalada a sua farinha e o seu leite até que ambos os ingredientes acabem. Quando todo o leite e toda a farinha forem incorporados à nossa massa, será a hora de acrescentar o fermento para bolo. Mas atenção para duas coisas. A primeira, coloque o seu fermento passando ele por uma peneira. Dessa forma, nenhum granulado passará. A segunda é, após adicionar o seu fermento com o auxílio de uma peneira, incorpore-o à sua massa de forma delicada, sempre puxando a massa do fundo para cima e fazendo movimentos circulares. Depois de agregar o fermento à sua massa, será a hora de acrescentar a ela o nosso chocolate. Utilize uma barra de chocolate meio amargo. Novamente, eu não quero um bolo extremamente doce e por isso eu estou utilizando ingredientes que equilibrem o sabor. Se você for uma dessas pessoas que ama açúcar, substitua o chocolate meio amargo pelo chocolate ao leite, mas lembre-se apenas de selecionar um chocolate de boa qualidade, pois quanto melhor os ingredientes que utilizamos nas nossas receitas, melhor ela fica. Pique o seu chocolate de forma grosseira, não passe ele no ralador, senão na hora que seu bolo assar, ele acabará virando um bolo formigueiro. Dessa quantidade de chocolate, você deverá separar uma colher de sopa aproximadamente para colocar sobre o bolo. O restante você pode colocar na massa. Após acrescentar o chocolate à sua massa, ela estará pronta para ser assada. Acomode ela em uma forma que deve estar untada e enfarinhada. A forma que eu estou utilizando nesse vídeo é uma forma de 10 cm de largura por 20 cm de comprimento. Não esqueça que eu preciso muito da sua ajuda para demonstrar para o YouTube o quanto o nosso conteúdo é relevante. Por isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e salve esse vídeo. Após acomodar o seu bolo na forma, espalhe-o bem com o auxílio da colher. Faça esse risco no meio para na hora que ele estiver assando ele não cresça e faça aquele ovo que geralmente os bolos fazem. Em seguida, coloque o chocolate que havíamos separado sobre a sua massa, volte a repetir o risco e leve o seu bolo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. Para saber se o seu bolo está totalmente assado, fure ele com um palito ou com um garfo. Se o garfo sair limpo, o seu bolo estará totalmente assado. Retire-o do forno, deixe-o amornar, desenforme-o e em seguida sirva-o. Gente, vocês vão amar essa receita. Ela fica extremamente saborosa e não dá muito trabalho, mesmo batendo na mão. Eu acabei colocando pouca farinha no fundo da minha forma e por isso ele acabou agarrando. O meu conselho é que você faça uma camada mais grossa ou utilize papel manteiga. Fora isso, essa receita fica sensacional. E eu vou cortar o meu bolo para que vocês possam ver como ele ficou por dentro. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até aqui, muito obrigada. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!